Sim, A diga, Giovana. gravação não fica mais salva no Teams, as pessoas têm que fazer o download se quiser assistir agora. Ou então carregar a aula lá no stream, né, pra gente assistir. Mas tem que fazer download e assistir pelo computador. No Teams não fica mais. Ah, tá, joia, Giovana. E aí, como é que eu faço, como é que eu acho para fazer o download? Você sabe dizer? Na própria conversa da reunião já fica lá para cada um fazer o download. É só Ah, você então tá. pegar as mensagens e tá lá no meio, costuma estar lá no meio. Beleza, obrigado. Aí eu vou fazer o download, então, e ponho no meu blog, porque aí evito que cada pessoa tenha que fazer um download. Beleza? Aí se eu não conseguir fazer o download, eu aviso para vocês, aí alguém faz. Bom, aí depois a gente vê como é que faz. Mas vou sim, por que eu não vou conseguir fazer, né? Vou descobrir isso lá. Bom, a gravação foi iniciada, então, nós chamamos muita atenção para a questão da diversidade, dos significados, né, que essa expressão liberalismo, liberal, socialismo, social-democracia, que essas expressões, enfim, mencionam, né, ou representam isso, melhor, representam. Ou seja, você tem aí, são milhares de autores, né, sobre o liberalismo, perspectivas diversas pelas quais, né, podem ser estudados, né, o liberalismo na filosofia, o liberalismo político, o liberalismo econômico, o liberalismo jurídico, né, e atrás de cada expressão dessa você tem muitas teorias e muitos autores. Bom, então, nós estamos discutindo, né, o surgimento desse Estado liberal, as características dele. Nós vimos que esse Estado liberal não nasce democrático, né, inicialmente ele rejeita a democracia porque ele nasce dentro da perspectiva meritocrática, né? E aí, então, nós mencionamos, né, o significado da meritocracia para a economia liberal e para o direito liberal, né, que também é outra coisa importante, gente. Essas palavrinhas, elas são sempre palavras complexas, ou seja, elas representam uma série de teorias em momentos históricos distintos. Então, por exemplo, uma coisa que eu mencionei, uma coisa é a gente falar da meritocracia na universidade, por exemplo. A universidade, acredito eu, ela tem que ser um espaço que leve em consideração também o mérito. Ela tem que ser um espaço democrático, é óbvio, né? Mas nesse exercício da democracia na universidade, ela tem que levar em consideração o mérito, né? Então, a universidade, né, os professores têm uma carreira. Então, o professor recém-formado, ele entra como professor auxiliar, ele faz um curso de especialização, né? Aí depois ele faz o curso de mestrado, ele vira professor assistente, depois ele faz o doutorado, defende o doutorado, ele vira professor adjunto, depois ele defende a tese de titular, vira professor titular, depois ele faz o pós-doutorado. Isso significa, né, algo que é muito importante, e não falando que esses títulos, né, tornam ninguém mais inteligente que ninguém, não se trata dessa questão, mas se trata da questão de formação e informação, né? Ou seja, para que nós, professores, possamos, né, passar as ideias, as teorias, etc. Obrigado, Luísa, colocou a imagem aí, é muito ruim a gente ficar olhando só para fotografias. Essa né, para a gente poder passar isso, conversar com vocês, discutir ideias, né, ouvir as suas ideias e orientá-las, né, orientá-los no trabalho, na pesquisa de vocês, né, principalmente nesse momento onde a gente tem tanta fake news, tantas fontes de informação falsas, né, esse é o nosso papel, para isso que a gente estuda a vida inteira. Né? Minha carreira começou lá, eu formei na graduação, 23 anos, já fiz o mestrado, depois já fiz o doutorado, depois fiz pós-doutorado, viajei, estudei para poder estar aqui conversando e orientando vocês, né, na formação de vocês também. Falando, olha, isso aqui é legal vocês lerem, isso aqui é uma fonte séria, isso aqui não leiam porque é bobagem, isso aqui é mentira, né? Então a gente vai, né, pesquisa vários autores, várias teorias, várias perspectivas, visões diferentes da história, do mundo, teorias distintas, né, que se confrontam, que se enfrentam. E assim, então esse é o espaço universitário, um espaço que também tem que levar em consideração a meritocracia, no sentido de que, olha, você tem uma carreira, né, onde requer tempo e estudo.
né? E essa carreira, então, vai nos dando uma titulação que vai dizer, olha, esse sujeito aqui já tem tanto tempo de estudo, já fez especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, então ele aqui é um cara que pode orientar na leitura, na percepção das coisas, na interpretação do mundo, etc. Já na economia, né, e na realidade social do dia a dia, né, o professor, seja ele mestre, doutor, pós-doutor, graduado, especialista, etc., ele é um cidadão igual a todos os outros cidadãos, né, nem pior, nem melhor do que ninguém, né, mas dentro de uma sociedade livre, democrática, etc. O problema todo, então, do liberalismo foi que o liberalismo levou essa ideia de meritocracia para a vida social e o instrumento de medição do mérito dentro da economia liberal e dentro do Estado liberal era justamente o sucesso econômico. Então, para os liberais no século XVIII, XIX, até a Primeira Guerra Mundial, né, eles iam considerar pessoas melhores, e, portanto, pessoas que podem participar da vida política, os outros não, né, de acordo com o poder econômico. Então, se a pessoa tem muito dinheiro, como é que eles viam isso? Se a pessoa tem muito dinheiro é porque ela é melhor do que as outras, ela se esforçou mais, trabalhou mais, etc. Então ela pode votar, ela pode se candidatar a deputado, o outro não pode, ela pode se candidatar a senador, o outro não pode. E esse é o grande problema da meritocracia aplicada na vida, né? Na nossa vida social, no dia a dia, né? Onde as pessoas então começam a ser tratadas de forma diferente. Um pode votar, o outro não pode votar, um é preso, o outro não é preso. Um, quando é preso, fica numa cela especial, o outro é jogado lá no meio de todo mundo, né? Isso é que está completamente errado, né? Essa ideia de uma meritocracia aplicada, né, à vida social, à vida democrática, né, de um país, né? E principalmente essa forma de medição de mérito econômico, principalmente quando a gente sabe que não há e não existe, né, na história da humanidade condições de igualdade e competição. Você podia falar, então, olha, todo mundo partiu do mesmo patamar, com as mesmas condições de competição, né? Então agora a gente vai até levar em consideração o mérito, se o sujeito se esforçou mais, trabalhou mais, etc. Mas não existe isso também. Não existem condições de igualdade e competição, e a gente sabe muito bem, isso é muito fácil perceber isso, é só olhar ao nosso redor para saber, né, como que algumas pessoas têm condições, já começam essa corrida, essa competição lá na frente, né, com várias, com condição completamente diferenciada para entrar nessa competição do que a grande maioria das pessoas, né? Então, também por esse motivo, essa ideia da meritocracia, né, aplicada na estrutura do Estado, né, ela, do Estado liberal, ela é completamente injusta, né, desigual, e ela acentua as desigualdades, né? Bom, e aí então nós vimos que esse Estado liberal ele tem uma Constituição, essa Constituição vai trazer então dois tipos de normas de organização e funcionamento do Estado, né, e normas de declaração que trazem a declaração de direitos. Entretanto, o que vai mudar, né, de Constituição para Constituição é quais são esses direitos ali declarados, né, e como que está organizado o Estado. E a partir daí, por exemplo, com relação à organização do poder no Estado, a gente vai saber se, por exemplo, qual é o sistema de governo. No sistema de governo, a gente analisa o sistema de governo a partir da relação entre o poder executivo e o poder legislativo, né? Então, daí a gente sai o sistema presidencial, onde há uma plena separação entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, o sistema parlamentar, onde há uma proximidade entre executivo e legislativo, um podendo intervir no funcionamento do outro, né? O sistema semipresidencial, onde há um executivo bicéfalo, você tem dois governantes, o presidente e o primeiro-ministro, e o sistema diretorial, onde há um mega parlamento, um mega poder legislativo, e o executivo é um órgão do poder legislativo. E ainda a gente pode, a partir da análise do texto da Constituição, extrair também o que a gente chama de forma de Estado,
ou como está organizado o poder no território do Estado. Aí nós vamos estudar se se trata de um Estado unitário, né, desconcentrado ou descentralizado, se é um Estado regional, descentralizado, se é um Estado autonômico, no caso da Espanha também altamente descentralizado, ou se é um Estado federal, que é o mais descentralizado, então, de todos desses estados, dessas formas de organização territorial do Estado. Aí depois vamos estudar também o Estado plurinacional. Bom, esse Estado liberal, então vamos voltar ao Estado liberal e vamos trabalhar o século XIX, um momento de crise desse Estado liberal, né? E o que acontece ali? Ali, gente, tem um vídeo muito bom, muito explicadinho, detalhadamente, né? Inclusive um vídeo que eu gravei, foi para a pós-graduação, onde a gente aprofunda ainda mais os conceitos, né? Vocês encontram no meu blog sobre esses conceitos. Então é só vocês clicarem lá, vocês vão olhar, né, o significado, né, o que é o Estado liberal, o Estado social, né, o significado de conservadorismo, né, o conservadorismo econômico, o liberalismo econômico, né, e o que significa a social-democracia. Então, esses conceitos são muito importantes aí, nesse momento agora, no século XIX. Por quê? Né? A ideia dos liberais, né, e aí é muito importante também a gente pegar no senso comum, como que as pessoas percebem aquelas ideias que são historicamente construídas no campo do direito, da filosofia, né, da política, etc. Então, como que as pessoas viam? Qual que era a promessa que o liberalismo fazia para as pessoas, né, no dia a dia? Olha, a promessa era que agora acabariam os privilégios de sobrenome, os privilégios hereditários. Isso é muito interessante. Ou seja, era o fim da monarquia. A monarquia significa o quê? Ou justamente o privilégio de sobrenome. Né? Os nobres têm um sobrenome que permite que eles nunca tenham que trabalhar. Né? É desonroso trabalhar para o nobre. E ele, então, a nobreza ela é passada hereditariamente, né? Com o sobrenome da família. Então a pessoa herda o poder, herda a fortuna, herda um monte, né, de propriedades, herda uma vida onde eles vão ter um monte de pessoas servindo a eles. Né? E a Revolução Liberal, a promessa liberal, no senso comum, na cabeça das pessoas, era justamente acabar com esses privilégios hereditários. Né? Então, agora, você tem uma sociedade onde as pessoas têm que se esforçar e trabalhar para ganhar dinheiro. Só que essa sociedade que sai no primeiro momento, né, ela é apenas construída por uma parcela dessas pessoas que vão trabalhar para ganhar dinheiro. Ou seja, os nobres não empreendem nada, não tem nada de livre iniciativa, livre concorrência. Você tem isso aplicado aos burgueses. Os burgueses, então, vão empreender, vão fazer seu negócio, né, a sua indústria, o seu comércio, etc. Então, eles vão empreender, né? Eles vão também trabalhar. Só que eles vão contar com o trabalho de outras pessoas, né, que não são proprietários e que, portanto, têm que vender a sua força de trabalho para os burgueses. Então, veja bem, né, esses burgueses vão afastar ou vão fazer um acordo com os nobres, em muitos casos, em outros casos eles vão afastar os nobres do poder e vão falar aqui, como na Revolução Francesa, na Revolução Norte-Americana. Olha, agora essa é uma sociedade das pessoas que empreendem, né, que trabalham, e não mais daqueles nobres que nunca trabalharam, que eram proibidos de trabalhar, e inclusive culturalmente era uma vergonha ter que trabalhar. Né? Era algo que diminuía as pessoas, né? Era o trabalho. Então, só que essa sociedade que sai nesse momento, né, que é a revolução, aqueles que saem vitoriosos dessa revolução, são os burgueses. Os trabalhadores, que na verdade são os que mais trabalham e que são obrigados a trabalhar diariamente em determinadas atividades que não dão nenhum prazer, né? Uma coisa é você gerir seu próprio negócio. Né? Isso é um prazer para muita gente.
Eu estou dizendo, isso aqui é meu, esse é o meu negócio, o meu comércio, a minha indústria, né, e etc. E você vai contratar um monte de gente para trabalhar para você. Então, uma coisa é você trabalhar no que você gosta, né, ou que, no seu empreendimento. Outra coisa é você ser obrigado a trabalhar 16 horas por dia, 14 horas por dia, um trabalho sem graça, repetitivo, onde você tem que fazer o mesmo gesto, né, 14 horas, 16 horas por dia, na indústria, no campo, que acaba com a sua saúde, etc. Então, gente, são coisas muito distintas. E aí, pelo amor de Deus, né, esse senso assim, comum de meritocracia, né, onde você compara, né, 90% das pessoas que têm que ter um trabalho, que é um trabalho desgastante, que tem um chefe enchendo o saco o tempo todo, que é obrigado a aguentar aquele trabalho, né, daquelas horas, daqueles minutos controlados, de uma pessoa que é dona de um empreendimento, que trabalha na hora que quiser, trabalha, porque ele pode trabalhar, inclusive, todo dia, né, pode trabalhar sábado e domingo, né, mas que tem o privilégio aí de ter, né, um negócio próprio, onde ele vai contar com um monte de gente trabalhando para ele, e ele vai ganhar muito mais do que esse monte de gente, que ainda é um outro fator, né, diferencial, né, enorme. Né? Então, não dá para, vamos deixar essa ideia, né, do século XVIII, né, onde ela deve estar, né, e não resgatar essa bobagem, né, hoje em dia, com algumas pessoas, de forma inocente, né, vem resgatando. Inclusive pessoas que não são, né, empresários, né, mas que acreditam que vão, enfim, ainda mais hoje em dia, não vão coisa nenhuma. Então, mas a ideia, então, vamos voltar a qualquer ideia no senso comum. Primeira promessa, então, que agora todo mundo é como se estivesse na linha de partida de uma grande competição. Todo mundo agora vai competir nesse mercado livre, vai empreender. Essa ideia ela é fortemente ligada à ideia da chamada conquista do Oeste. E vocês já devem ter visto muitos filmes, né, norte-americanos, seriados, né, que mostram a conquista do Oeste americano, onde foi uma corrida mesmo. Né? Ali, as pessoas que estavam na costa leste, né, elas vão receber um incentivo do Estado americano e falar, olha, o exército americano, aqueles cowboys, aqueles caras chegaram lá, mataram os mexicanos, mataram os índios, mataram os ingleses, e agora então vocês podem vir para cá, né, com uma arma ainda, né, obviamente na cintura, porque vai ter que continuar matando ainda, né, muita gente, mas o Estado americano vai te garantir um pedaço de terra, né, para você começar a sua vida. Então, a corrida do Oeste foi uma corrida mesmo. Você falou, vem para cá, e as pessoas pegam um cavalo, carruagem, etc., e saem correndo lá da costa leste, né, no Atlântico, em direção à costa oeste, Califórnia, né? Muitos param antes, Texas, Arizona, que também são terras que foram tomadas dos mexicanos, né, pelos norte-americanos, que era o México a integrar os Estados Unidos. Freud se manifestando. Freud, para. Espera aí, gente. Pronto. Para. Ele gosta de participar da aula, às vezes. Então, foi uma corrida mesmo. E daí essa imagem de uma corrida, ou seja, olha, é que todo mundo na linha de partida, e agora você vira o Estado americano, chega e fala, ó, vai todo mundo para o Oeste, chegando lá, vocês vão ter um pedaço de terra e condições de igualdade, de competição para começar a sua própria vida. Essa era a promessa liberal e que foi efetivada para alguns, né, e que estava na cabeça do senso comum. Olha, agora, então não tem mais aquele negócio de privilégio de sobrenome, não. Mas uma coisa muito interessante acontece ainda no século XIX, ainda nos Estados Unidos, assim como em vários outros lugares pelo mundo afora. Né? E essas pessoas que se tornaram ricas, e aí você tem 3 grandes motivações, né, que explicam essa riqueza. Seja porque trabalharam, se esforçaram e acumularam muita grana, né, seja porque herdaram, né, ou seja porque roubaram. Né? Essas pessoas que acumularam muita riqueza começam a criar mecanismos de manutenção do seu espaço no mercado. Isso, então, nós vamos chamar de conservadorismo. Ou seja, nós chamamos de capitalismo conservador, que começa a comprometer a promessa do capitalismo liberal.
A promessa do capitalismo liberal, então, é que não há privilégio de sobrenome. Olha, vamos lembrar de uma coisa, que aí o senso comum, e aqui no Brasil, gente, esse negócio está tão ridículo, assim, né? Porque as pessoas vão, sem se informar direito, vão repetindo as coisas sem pensar. Por exemplo, o que vocês acham? Um liberal, ele é a favor de herança ou ele é contra a herança? Olha, aqui no Brasil, é contra a herança, claro, né? Ele é contra a herança, porque ele vai defender o esforço. Nos Estados Unidos, a tributação sobre a herança, ela é gigante. Ela varia de estado para estado, mas ela chega a 40%, em alguns lugares chega a 70%. Ou seja, se fizesse isso aqui no Brasil, sabe o que os nossos pseudo-liberais, ou seja, que se acham liberais, mas não sabem nada do que é liberalismo, iam falar? Que isso era coisa de comunista. São os comunistas taxando a herança. Não, meu amigo. Isso é coisa de liberal. Porque o liberalismo significa o quê? Olha, você tem que trabalhar e se esforçar para ganhar. Então, seu pai trabalhou, se esforçou, seu pai foi embora, agora, né, 70% do que ele... Você vai ter que trabalhar de novo para se esforçar para construir. A ideia do liberalismo é a ideia da livre iniciativa e da livre competição. Né? E não é você ter privilégios de sobrenome. Só que, na prática, o que começa a acontecer? Essas pessoas que vão acumulando riqueza começam a criar mecanismos para eliminar a competição, para eliminar o risco, né? Para matar o liberalismo. Isso nós chamamos, então, de capitalismo conservador, que são os que mandam hoje no mundo. Então, por exemplo, quando você vê, aqui no Brasil a gente tem um exemplo muito concreto disso, né, que é o Partido Novo, né, que de novo não tem nada, ele é totalmente século XVIII, onde as pessoas para se filiarem têm que ter uma renda, isso é século XVIII, é conservador, não tem nada de liberal, não tem nada de liberal, onde o sujeito tem que pagar para se candidatar, né, onde então o mais rico ele é colocado como mais privilegiado, isso não tem nada de liberal. O liberalismo é você sair lá, é sem herança. Vai falar, então, para um desses pseudo-liberais, que liberais não têm nada, né, que, então, não vai ter herança. Eles vão chegar e falar, olha, isso é coisa de comunista, isso é coisa de socialista. Não, meu amigo, isso é coisa de liberal. Uma outra coisa muito interessante dos liberais, e que está na cultura norte-americana, tem um livro interessantíssimo, o autor se chama Emanuel Todd. Vou escrever para vocês aqui. Emanuel Todd. O livro se chama A Ilusão. Vocês encontram ele na internet, tá? Vai baixar gratuitamente, é um livro mais antigo. A Ilusão Econômica. Nesse livro, o autor, que é um historiador e é um antropólogo, né? Emanuel Todd, ele vai fazer uma análise sobre as características das sociedades contemporâneas. E o objetivo dele no livro é fazer uma crítica a essa coisa do fim da história, né, que também é uma bobagem, né, não tem nenhum fundamento, uma vez que nós somos história, o ser humano é um ser histórico, né, toda a vida é histórica, aliás, o universo é histórico, por quê? Nós estamos num planetinha que viaja a milhares de quilômetros por segundo, né, num universo em expansão, onde tudo muda permanentemente o tempo todo. Então, tudo é dinâmico, tudo é histórico. Né? Nós somos sujeitos históricos, né? E a gente muda diariamente. Né? O nosso corpo, a nossa psique, o nosso conhecimento, as nossas experiências, o tempo todo a gente está vivendo, experimentando e se transformando. Né? Então, nós somos seres históricos. E aí, então, o Emanuel Todd, como historiador e antropólogo, ele chega e fala, olha, esse negócio de fim da história que o Fukuyama falou, né, que é um conservador, na verdade, se diz liberal, mas é um ultraconservador, né, que trabalhou com outros conservadores que se diziam liberais nos Estados Unidos. Como Reagan, por exemplo, que é um ultraconservador, Bush, que é um ultraconservador, né, e o atual presidente dos Estados Unidos, o Trump, né, que se diz liberal, mas ele não é, ele é mais do que ultraconservador, ou seja, mais à direita que os outros conservadores estão os fascistas, né, ele é fascista. Então não tem nada de liberal ali. Né? Uma sociedade liberal é uma sociedade aberta, uma sociedade da diversidade. Então, no liberalismo, não cabe racismo,
né? Não cabe machismo, né? Não cabe... Então, é uma confusão mental que a gente vive, porque a gente tem aqui liberais, né? Que são machistas, racistas, homofóbicos, etc. Não, gente, uma sociedade liberal, ela é liberal, e o liberalismo é um pacote completo, né? Então, é liberdade em todos os campos, né? E diversidade em todos os campos. Então, esse momento, então, que se afirma no século XIX, é um momento de afirmação do capitalismo conservador, sobre a promessa de um capitalismo liberal, né? Então, aos poucos, essas pessoas que estão vencendo a competição começam a criar mecanismos para manter, para acumular riquezas ainda mais, para manter as riquezas que eles já acumularam, e com isso são mecanismos que a gente chama de conservadores, daí a expressão capitalismo conservador, né? É o controle de preços, a formação de cartéis, a prática do dumping, né? Você cria então vários mecanismos econômicos para não só aumentar a acumulação de riqueza, né? Mas para eliminar o risco. E eliminar o risco, que é a essência da promessa liberal, eliminar o risco é eliminar a livre iniciativa, a livre competição, né? Então, a eliminar o risco, e hoje você tem, né, dentro do que se chama aí de neoliberalismo, o neoliberalismo não é liberal, ele é ultraconservador, você tem inclusive instituições, né, que vão medir o risco do investimento. Ou seja, os grandes proprietários, os caras muito ricos, eles não querem correr risco. É capitalismo sem risco. Capitalismo sem risco não é o capitalismo liberal. Capitalismo sem risco é o capitalismo conservador. Tá? Então, daí a gente começa a clarear um pouco em entender esses conceitos. Hoje em dia, não há mais capitalismo liberal. Ele foi morto, assassinado pelos conservadores na Primeira Guerra Mundial. Começou a ser morto antes da Primeira Guerra Mundial. O que vem depois é um capitalismo social, que eu vou explicar ainda o significado dele, Escandinávia, né, com a presença do Estado, etc., e um capitalismo conservador, que então vai expandindo cada vez mais riqueza. Hoje você tem dados assustadores sobre a concentração de riqueza. Você tem no mundo 16 pessoas que têm mais patrimônio, 16 pessoas, onde cada uma dessas pessoas tem mais patrimônio que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Ou seja, você tem 16 pessoas, onde cada uma delas tem mais patrimônio do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Isso não é a promessa liberal. Isso não é a ideia do liberalismo lá atrás. Isso não tem nada a ver com a promessa liberal. Pois é, isso aí é conservadorismo, né? Isso é capitalismo conservador. As pessoas que dizem liberais não são liberais. E aqui no Brasil, então, né, eu gostaria de encontrar alguém que fosse liberal de verdade, porque são os caras, os que se dizem liberais são os mais conservadores, né, defendem candidatos racistas, homofóbicos, né, e assim por diante. Isso não é, né, uma sociedade liberal. A gente vai, talvez, você vai ver muita coisa disso em Londres, Nova York, né? E não em outras. Diga, Marcelo, pode falar. Ei, professor Quadros, qual livro que o senhor indicaria para a gente entender um pouco melhor sobre esse capitalismo conservador? Não, pois, olha, livro tem um monte, eu tenho que separar aqui, mas isso tudo está explicado, eu falei, num vídeo de uma aula da pós-graduação, está bem explicadinho, assim, com detalhes. Depois, então, vocês entram lá no blog, tem tudo isso. E tem os textos. Mas eu vou depois... É porque isso que eu estou falando, ele não está num livro só. Isso que eu estou falando assim, é o resultado de um monte de leituras que a gente mistura e oferece para vocês. Mas eu vou separar alguns textos, né? Mas lá no blog vocês vão encontrar textos e vídeos, né, explicando isso com mais detalhe ainda do que eu estou explicando aqui na aula, porque são vídeos com mais tempo. As aulas da pós-graduação duram 2 horas e meia, duram 3 horas, então ali vai mais detalhado ainda, né? E depois eu mando, vou localizar alguns livros em PDF e mando para vocês, beleza? Que interessante, professor, a gente analisar
por exemplo, essa questão do capitalismo conservador, né, que também nasce ali, né, igual o senhor mesmo pontuou, ali no século XIX, né, e está muito presente até hoje, né? Aliás, é o reino de hoje, né? É o que manda no mundo hoje. O que manda, exatamente. E a gente vê a relação dele com o direito, né? Por exemplo, essa questão aí da herança, né? Aumentar, a gente discutir isso aqui no Brasil, você até apanha, dependendo do lugar em que você está, né? E com as pessoas que você está, né? E é muito interessante, porque os liberais vão contra a isso, né? Exatamente. E aí você começa no século XIX esse conflito entre o que historicamente a gente pode chamar... É óbvio que, na realidade, os jogos de poder, a sociedade, são extremamente complexas. Né? Então, o que a gente faz quando a gente conta uma história, constrói uma teoria, faz uma classificação, toda a classificação, o papel da ciência, né, ela é simplificar, né, para a gente tentar entender uma dinâmica em um determinado processo qualquer, como processo histórico. Então, quando a gente classifica capitalismo conservador, capitalismo liberal, capitalismo social, isso é uma classificação para a gente tentar entender esses processos históricos. É óbvio, gente, quando a gente mergulha nesses processos históricos, as nuances, né, são muito maiores, os detalhes são muito maiores, a cabeça das pessoas é muito confusa. Né? Então, você tem um monte de correntes. O que a gente começa a fazer, então, aqui, a classificação olha, vamos começar a clarear, a organizar essa bagunça, que é a história do pensamento, que é a história das sociedades, né? Que é a história do direito, etc. É uma confusão. Então, o que a gente vai começando a fazer é essa aproximação, fazendo essas classificações. Né? Então, você vai ver, e isso, gente, em qualquer ramo da ciência, né? Na biologia você tem classificações, na química classificações, na psicanálise, na psicologia, um monte de classificações, né? na medicina, um monte de classificações de doenças. Mas a gente sabe, por exemplo, pegar o exemplo da medicina ou até da psicologia, né? Você sabe que na medicina você tem um livro, né? Que é anualmente feito, um livro com os coisas da classificação das doenças, né? E tem o número da doença. Então, todo ano aumenta o volume desse livro. E isso é uma classificação. Por quê? Porque a gente sabe que os corpos, os organismos das pessoas reagem de maneira diferente às doenças, aos medicamentos. É isso que eu estou falando. A complexidade a gente pode ver agora com o coronavírus. Tem pessoas que o coronavírus nem apresenta, pessoa infectada nem apresenta não apresenta sintomas. Outras pessoas têm sintomas mais leves, outras pessoas têm sintomas graves, outras pessoas morrem depois de algum tempo, outras pessoas morrem rapidamente. E vai explicar isso. O coronavírus é o mesmo, mas é a relação daquele vírus com o organismo da pessoa, ou a relação daquela bactéria com o organismo da pessoa. Então, você imagina só, na verdade, para você ser preciso, você teria que classificar cada pessoa. Né? Então, o que a ciência faz? Para ter um direcionamento. Fala, olha, né, esse aqui é o catálogo de doenças que tem, né, e quais são os medicamentos para essas doenças. Agora, algumas pessoas vão ser salvas, outras vão morrer, algumas pessoas vão reagir de uma maneira a medicamento, outros de outro medicamento, algumas pessoas não vão nem poder tomar esse medicamento, outras pessoas vão poder tomar, outras vão poder tomar durante algum tempo. E assim é tudo. O papel da ciência é tentar simplificar, né? Mas também não simplificar como está no Facebook ou no WhatsApp. Aí já não é simplificação, aí já é idiotice. Né? Então, como todo mundo que não é liberal, que na verdade não é liberal, porque aqui não é liberalismo, é comunista. Então, ultimamente, até a física quântica virou comunista. Você bastou pensar um pouquinho que é comunista. É comunista. O professor é comunista. Não sei o que é comunista. A física quântica é comunista. A Terra é redonda é comunista. Ele fez doutorado é comunista. Isso. Aí, isso já não é classificação. Né? Isso aí já é ignorância. Isso aí já é outra coisa. Depois nós vamos trabalhar, inclusive, qual que é o conceito de exatamente. Vai para Cuba. Né? E eu já fui 4 vezes para Cuba, já trabalhei 4 vezes em Cuba. Então eu posso falar de Cuba. E estudei o sistema cubano. Né? E dá vontade de ir mesmo, viu? Ultimamente estou com uma vontade de ir, ficar e morar para o resto da vida. Né? Não tem criminalidade, não tem criança de rua, né? Toda criança está na escola,
Dá vontade mesmo. Não tem coronavírus. Né? Dá vontade de ir ficar. Mas, enfim. Mas o meu lugar de luta é aqui, viu? Então, lugar de transformar esse país num lugar legal para todo mundo viver, né? Então, e isso que dá sentido, né, à vida da gente, pelo menos à minha vida, fazer a pequena contribuição que eu possa dar, né, para ajudar a melhorar um pouquinho, né, nosso país. Bom, então, voltando aqui ao capitalismo conservador, capitalismo liberal, né, outra coisa, por exemplo, muito interessante, eu estava falando do livro do Emmanuel Todd. O Emmanuel Todd, ele pega, isso é muito importante, gente, a gente pensar dessa maneira. A lição que o Emmanuel Todd traz para a gente. Ele vai explicar que na vida da gente existem 3 grandes fontes que emanam princípios, valores e regras que delimitam a convivência entre as pessoas. Nossa convivência familiar, convivência social, no trabalho, na sociedade em geral, etc. Ele vai falar, então, num primeiro momento, o que ele vai falar, um exemplo que ele vai dar, que estaria no plano do consciente, ou seja, que é o direito. O direito estabelece regras, princípios, né, e contém valores, que são valores que se transformam no tempo, né, que são obrigatórios para a convivência social, né, econômica, comercial, familiar, em uma determinada sociedade. Ou seja, o direito, então, está regulando as nossas vidas nas mais diversas esferas, de dentro da nossa casa, na relação familiar, na relação entre as pessoas, na relação entre os amigos, na relação comercial, até as relações macro. O direito está ali regulando e a gente não pode alegar que nós desconhecemos o direito para fazer qualquer coisa. Mas não adianta você chegar e falar, eu não sabia que era proibido. Dançou, meu amigo. Você tinha que saber que era proibido. Ou seja, o direito está no plano do consciente. Né? Ele estabelece princípios, estabelece regras, né? Normas, princípios e regras são normas jurídicas. A diferença entre princípios e regras é que os princípios têm uma abrangência muito maior. Né? Por exemplo, o princípio constitucional, o princípio da soberania econômica, o princípio da redução da desigualdade social e regional. Esse é um princípio geral, né? O que significa, lá no artigo 170 da Constituição Brasileira, significa que toda política pública feita pelo governo deve obrigatoriamente observar esse princípio. Guardar a soberania econômica nacional, né, guardar a Petrobras, o Banco do Brasil, né, as nossas decisões sobre nossa economia, nessa política tem que observar a redução das desigualdades sociais e regionais. Então, as políticas, obrigatoriamente, elas não podem aumentar a desigualdade, a miséria, a pobreza. Elas têm que observar esse princípio, que é uma norma jurídica que está na Constituição. Toda política econômica deve, né, levar à redução da desigualdade social e regional. Então, os princípios são amplos, né, se aplicam a várias situações e também são obrigatórios. E tem as regras. As regras regulam uma situação específica. Me veio aqui à cabeça uma regra que, inclusive, não está mais em vigor na Constituição Brasileira, né, mas que nasceu com a Constituição Brasileira e depois foi retirada por motivos óbvios, que era a regra que estabelecia que a taxa de juros anual deveria ser de 12%. 12% ao ano. A gente sabe hoje que a taxa de juros, cartão de crédito, cheque especial, etc., chega a 15%, 16% ao mês. A Constituição estabelecia que deveria ser de 12% ao ano. E você tem muitos países que ela é de 1% ao ano. Então, isso era uma regra, ela está regulando uma situação específica. Essa regra fala, se for emprestar dinheiro, só pode cobrar 12% ao ano. Por quê? Porque a Constituição Brasileira, ela privilegia as pessoas que trabalham, ou deveria privilegiar as pessoas que trabalham. Então, a livre iniciativa, o empreendedorismo e o trabalhador, né? Os salários, os vencimentos, a aposentadoria, que são protegidas, são formas de ganho que derivam do trabalho. As formas de ganho que não derivam do trabalho, ou seja, as formas de ganho onde, né, é gerada riqueza
né, patrimônio, dinheiro, né, mas que isso não é resultado do trabalho, elas devem ser limitadas na Constituição brasileira. O que acontece, então, com os juros, né, que é dinheiro gerando dinheiro. Juros não é advindo do trabalho, é advindo do dinheiro. E a renda, que também não é advindo do trabalho. Aluguéis, especulação imobiliária, etc. Então, a renda e os juros devem ser limitados, porque nós vivíamos num país onde a Constituição determinava, né, que as formas de ganho com trabalho, né, devem ser protegidas, porque é gerando riqueza, gerando emprego, distribuindo riqueza, etc. E as formas de ganho sem trabalho, elas têm que existir dentro de uma sociedade capitalista, mas elas têm que ser limitadas, condicionadas, elas não podem ser prioridade. O que a gente vive hoje no Brasil, não só no Brasil, no mundo contemporâneo, é uma completa inversão desses valores. A gente vive o capitalismo financeiro. Então, quem mais ganha é quem menos trabalha, é dinheiro gerando dinheiro. O que mais gera riqueza, os lucros estratosféricos, isso aí são fatos, são dados, basta vocês olharem, pesquisarem isso na internet, qual que é o ganho dos bancos brasileiros com dinheiro. Quem mais ganha dinheiro no Brasil? Que são os bancos, e que receberam 1 trilhão do governo brasileiro, enquanto as pessoas recebem R$600 por mês durante pouco tempo. Os bancos receberam 1 trilhão. Então, isso está aí, gente, está aí. Isso é número, dado, fato. Isso é fato, está posto. E está aí para todo mundo ver. O interessante é que todo mundo vê, mas não vê. Isso aqui é o mais assustador. Como as pessoas perderam a capacidade de enxergar aquelas coisas que estão na cara delas e elas continuam ainda acreditando nessas coisas. Bom, então, voltando ao nosso Emmanuel Todd, o que ele fala? Na base da sociedade, ou seja, um dado antropológico, você tem o que é o direito, que está regulando essa situação, por meio de suas regras, dos seus princípios, ou seja, de suas normas, e por meio dos valores que são os que preenchem o sentido, que dão o sentido a esses princípios e regras. Então, isso a gente não pode alegar que, não sabia que não podia, não adianta. Depois ele fala que a cultura, é óbvio, gente, a cultura determina as nossas relações. Isso é uma discussão riquíssima, interessantíssima. Como, então, a cultura, ela determina as nossas relações sociais, as nossas relações familiares, os nossos valores. Então, a cultura de um povo, a cultura de um país, a cultura de uma sociedade, a cultura de uma cidade, a cultura de um determinado grupo étnico, a cultura, ela funciona como também uma estrada, que nos direciona para a gente não se perder no caminho. Ela fala, olha, quais são os valores, todos nós recebemos, nas nossas cidades, das nossas famílias, ou dos nossos amigos, ou de uma igreja, etc. A gente recebe valores, que são valores construídos culturalmente, e que dizem, esses valores geralmente são valores que sustentam uma sociedade, e que direcionam a essa sociedade para que se possa viver em paz. Obviamente, você tem valores culturais também, principalmente contemporaneamente, que são destrutivos. Então, mas em geral, é óbvio que uma cultura criada em uma determinada comunidade, em uma determinada cidade, em uma determinada sociedade, em um determinado tempo, ela vai querer, de alguma maneira, fazer com que se mantenha a vida e a convivência nessa sociedade. Então, a cultura ela é importante por causa disso. Mas, obviamente, você tem, muitas vezes, a construção de determinados comportamentos que são destrutivos. Aí, o que acontece? Essa sociedade acaba. Aquela comunidade se autodestrói. Então, por exemplo, o que virou a nossa sociedade contemporaneamente, em vários lugares, uma sociedade individualista, competitiva, egoísta, é óbvio que isso vai levar à destruição dessa sociedade. Vai levar, não, levou. Nós estamos vivendo hoje com a destruição ambiental, com a destruição da natureza, com a destruição das relações sociais, com o ódio, com as brigas constantes, etc. É fruto de uma cultura individualista, competitiva, e que leva, portanto,
à destruição do tecido social. O egoísmo leva à destruição, o que, ao contrário do que se fala de maneira absolutamente incorreta, né, de que nós somos naturalmente individualistas, isso não é verdade. Né? O ser humano só sobreviveu porque ele é um ser gregário, porque a gente sempre viveu em comunidade. Imagina nós, seres humanos, né, do tamanho que a gente é, com os nossos sobrevivendo aos mais diversos animais. A gente só sobreviveu por quê? Porque nós somos seres gregários, porque a gente vivia em comunidade, porque a gente se organizou em comunidade, e é justamente por isso que a gente sobreviveu. Né? E, então, esse incentivo à competição, ao individualismo, ao egoísmo, né, ele é destrutivo. Né? E aí ele vai falar, então, o Emmanuel Todd, dessa base familiar das diversas sociedades. Eu vou pegar aqui como exemplo para vocês, trabalhar dois exemplos mais extremos, né? É óbvio também, lembrando que na prática, isso é uma classificação, na prática essas coisas se misturam, é muito mais complexo. Então, ele vai falar, por exemplo, das famílias nucleares. O que seria uma família nuclear? Família nuclear é aquela família onde a relação entre o pai e os filhos, ou entre a mãe e as filhas... E aqui, gente, eu vou usar o masculino, porque eu estou falando da base de sociedades modernas que são machistas. Né? Então, não é porque eu sou machista, não. Mas é porque aí nós estamos falando da base antropológica de sociedades modernas, e a modernidade ela é machista. Então, quando eu uso o masculino, né, tem uma razão de ser histórica disso. Não é porque eu estou falando de jeito nenhum, né, que o homem é melhor do que a mulher, né, ou vice-versa. Inclusive, esse negócio de gênero, eu sou contra isso, eu sou queer, a favor da diversidade, né, de valores, de comportamentos, de corpos, de desejos. Viva a liberdade e viva a diversidade. Né? Mas nós estamos trabalhando dentro de uma lógica histórica, né, dentro de uma lógica histórica. Então, nós estamos falando de uma sociedade machista. Então, trazendo de novo o Todd, eu falo, olha, a relação entre... Aí é o pai mesmo. É o pai que deixa herança, o pai é que é posto como provedor, e os filhos, os herdeiros, né, é uma relação de igualdade. Enquanto a relação entre os irmãos é uma relação de desigualdade. Por que isso? Olha, a família nuclear, ela é a típica família hoje norte-americana. E o que o Emmanuel Todd ele faz questão de chamar a atenção é que ele não está no livro dele falando que esse tipo de família é melhor ou pior do que qualquer outra. Ela é simplesmente diferente de outras culturas. Então, isso também é um outro elemento que a gente precisa aprender a conviver, com a diferença. As coisas podem ser, muitas vezes, simplesmente diferentes, e não necessariamente melhores ou piores. Muitas vezes elas serão melhores ou piores, muitas vezes elas serão simplesmente diversas, simplesmente diferentes. Então, a gente precisa agregar complexidade à nossa análise do mundo. Tá? E ele chama a atenção disso. Então, quando ele fala da sociedade norte-americana, ou do sul da Europa, norte da Europa, ou do sul da América, ou do sul, do norte da África, da Ásia, da Oceania, né, ele está fazendo análise dessas sociedades, tentando explicar por que elas trilharam caminhos diferentes. E como é um erro, colocar todo mundo dentro do mesmo saco. Todo mundo como se fosse tudo a mesma coisa. É isso que ele chama a atenção. E aí, então, ele fala, nessa sociedade, é a sociedade típica dos valores que são predominantes, não exclusivos. Você tem um monte de comunidades indígenas nos Estados Unidos que não são individualistas, tem um monte de culturas que migraram para os Estados Unidos, como italianos, aos montes que não são individualistas, são comunitaristas, e outras culturas que é a predominante no valor da sociedade norte-americana, que são individualistas. Bom, ele vai ficar... Isso porque, nesse tipo de sociedade, o que é muito marcante, e a gente vê, quem já morou lá, percebeu isso, quem vê os filmes norte-americanos ou os livros dos autores norte-americanos, a gente vê isso com muita clareza. É um valor predominante, né, e colocado de forma constante na cultura pop, nos seriados de televisão, nas músicas, etc. Que é essa cultura de família nuclear. Na família nuclear, o jovem, quando ele está pronto para o trabalho, ele é incentivado, culturalmente falando, a sair de casa cedo. Ou seja, ele é culturalmente expulso de casa. Não é expulso, o pai expulso, não é isso que eu estou falando. A cultura
né, a cultura predominante naquela sociedade é de que o jovem está preparado, está apto, né, formou, né, formou numa universidade, agora cai fora, vai levar sua vida, né, e construir a sua vida por conta própria. Isso faz com que o que aconteça o quê? Nas famílias tradicionais norte-americanas, né, não quer dizer que só existe isso nos Estados Unidos, mas isso é predominante na cultura norte-americana, é predominante na cultura popular norte-americana, né? Esse jovem agora, ele não volta mais para casa. Voltar para casa, ele é uma vergonha do ponto de vista cultural. Tanto que eles têm um xingamento em alguns lugares dos Estados Unidos que eles fazem assim, né? Loser, né? É o perdedor. Ou seja, aquela pessoa com 30 anos de idade morando com os pais é considerado naquela cultura um perdedor. Ele tem que sair, ganhar seu dinheiro, provar o seu mérito lá, ganhando seu dinheiro, né? E aí encontra com o pai ou a mãe uma vez por ano, 2 vezes por ano, às vezes no Natal, dia de ação de graças, às vezes no aniversário do pai, da mãe, e não passa disso. Então, isso faz com que a relação entre o pai e o filho seja igualitária, por quê? Porque deixa de existir qualquer tipo de relação de dependência econômica e mesmo de dependência psíquica, né? Você some no mundo. Então, passa a ser uma relação de igualdade. Já entre os irmãos, o que acontece? E que isso repercute no direito, como foi dito antes. Lá a regra do direito é o testamento. Ou seja, o pai pode deixar tudo para um filho e nada para o outro filho ou para a filha. Né? Então, nessa lógica, né, você tem o quê? Como é que funciona isso? Um filho saiu, foi para o mundo, se deu bem, o outro foi, se deu mal, o outro se deu mais ou menos. Aí eles se encontram no Natal, um chega lá com carrão, o outro chega lá com carrinho, o outro chega lá a pé, né? E aí os caras se encontram, conversam, né? Falam, me dei mal, me dei bem, isso aqui. Aí depois os caras saem para cada um para um canto. Né? Então, isso é só a gente pensar que tipo de pessoas e de que valores regem essa sociedade. E aqui eu estou explicando isso da mesma maneira como Emmanuel Todd explica no livro dele. Não estou falando que é melhor ou pior do que ninguém. Essa é a cultura deles. Né? E vamos por partes que a gente vou ficar claro. Você está sendo contrário, não. Calma que eu vou explicar isso aí, calma. Então eu não estou falando que é pior nem melhor. Estou falando que isso é a cultura deles, que não é a cultura de vários outros países do mundo, outras culturas do mundo. E nem mesmo ela é a única dentro dos Estados Unidos, uma vez que é um país feito por imigrantes, e tem muita gente com outras culturas completamente diferentes. Muitos aderem a essa cultura, sim, muitos aderem, muitos que migram, né, tomam essa cultura como sendo sua própria cultura. Outros ainda continuam mantendo, né, comunidades culturais dentro dessa cultura que é hegemônica. Tá? Complexidade, gente. Então, vamos sempre colocar complexidades nessas análises. Então, Ô Marcelo, depois eu vou olhar, tá? Eu não estou lembrado aqui. Então, é necessário colocar complexidade nisso. Aí, então, obviamente que essa característica dessa sociedade vai gerar determinados comportamentos e determinadas pessoas que funcionam e que convivem de acordo com esses valores, que geram esses comportamentos e essas relações. Sempre, importantíssimo isso, sempre esses valores e comportamentos gerarão coisas positivas e coisas negativas. Sempre. Sempre. Né? Então, né, porque a perfeição não está no planeta Terra. Né? O paraíso está em outro lugar. Né? Não está aqui. Né? E isso muito para os cristãos, católicos ou protestantes, é muito claro, né? Que Jesus ensinou lá, atire a primeira pedra que não tem pecado. Né? Quem atira pedra, critica o outro, xinga, chama de comunista, não é cristão. Né? Porque o cristão sabe que a perfeição não é aqui. Né? Que logo todo mundo tem seus pecados. E que logo é melhor não jogar pedra. Tem até uma expressão, né? Louco de jogar pedra. Quem joga pedra é louco mesmo, porque se acha puro. Aí eu sou o puro, limpo, maravilhoso. E louco. Vai para o hospício, meu filho.
né? Quem joga pedra é louco de jogar pedra, porque todo mundo tem seu pecado, assim como todas as sociedades têm seus problemas e suas soluções. Tem coisas boas e tem coisas ruins, e por isso que a gente pode e deve aprender com todo mundo. E aí, então, o que surge de positivo, por exemplo, nessa cultura individualista? Lógico, ficou claro ali, né? O jovem sai cedo de casa, então é ele por ele. Aqui, então, você pode utilizar o termo egoísta no sentido próprio do Deus, é ele por ele. Não é que é uma pessoa mal, etc. Ele tem que cuidar dele, porque se ele não cuidar dele, dançou no mundo, acabou. Então, isso gera uma cultura e uma sociedade competitiva individualista. Você tem os problemas da competição e as vantagens da competição. Tá? Então, aí, vamos por partes, como diria o grande filósofo do século XIX, Jacques Stripador. Vamos montando aí esse quebra-cabeça. Então, por exemplo, não é à toa, gente, que a primeira declaração de direitos individuais, né, direitos de intimidade, privacidade, liberdade individual, surge na Inglaterra, né, e depois, né, eu estou simplificando aqui, Estados Unidos, estou pegando assim, os dois mais importantes, né? Então, é uma sociedade individualista que gera a noção da necessidade de se proteger a liberdade individual, né? A intimidade, a casa, a privacidade. Você tem muitas culturas pelo resto do mundo, por exemplo, que não tem essa ideia de privacidade, né, intimidade. As culturas originárias aqui na América, na África, em muitos lugares da Oceania, Ásia, você tem, por exemplo, construções de casas que não têm paredes. Então, não tem a cultura cigana, por exemplo, a gente vê isso aqui entre os ciganos aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, aqui perto de Belo Horizonte, né, que são casas abertas, não tem parede. A cama de casal está ali e quem está passando na rua vê a cama de casal. Eles não têm essa preocupação cultural com a privacidade ou a intimidade. Né? Então, isso são conceitos culturais. E aí não é melhor nem pior, são diferentes. E que bom que as pessoas sejam diferentes. Que bom que as culturas sejam diferentes. Porque a gente aprende sempre com o outro. Né? E a gente pode ainda até ter o privilégio de poder escolher da maneira como você quer viver. Né? Isso é legal, isso é muito bom a gente conhecer a diversidade. Então, isso ali gerou direitos, gerou direitos que são direitos importantes para a história, né, moderna. Né, e que estão presentes na nossa Constituição, os direitos individuais, liberdade de expressão, liberdade de locomoção, etc. Por outro lado, né, se gerou esses direitos individuais, né, de proteção à privacidade, à intimidade, as liberdades individuais, uma liberdade fundamental como a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de consciência filosófica, de consciência política, né, também gerou coisas ruins, que é o individualismo, o egoísmo no sentido negativo, a competição exacerbada e, portanto, uma desigualdade econômica bárbara, misérias e misérias. Né? Você tem em Los Angeles, o país, gente, a Califórnia era a quinta economia do mundo. Né? É uma das maiores economias do mundo, a Califórnia, o estado da Califórnia. Né? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo. Eles têm milhares e milhares e milhares de desabrigados nas ruas de Los Angeles. São 100 mil desabrigados. Né? Isso é fruto de quê? De uma sociedade que também, de um lado, tem coisas positivas, mas que também tem o individualismo, o egoísmo. É você olhar para o outro, não tem problema dele. Ele não quis trabalhar, deixa ele morrer de fome na rua. Eu acho que isso não é legal. Né? Pode ter gente que acha que isso é legal, ou natural. Não, natural não é, isso é histórico. Então, esse é o lado negativo, né, dessas sociedades. Né? E tem seu lado positivo. Do outro lado, o Todd chega e fala das famílias extensas. Né? E o que seriam as famílias extensas? Na relação entre o pai e o filho, é uma relação de desigualdade e de hierarquia. E entre os irmãos é uma relação de igualdade. Mais uma vez, lembrando que aqui que a gente faz uma classificação, toda classificação é uma simplificação, né? Para a gente entender a ideia. Nessas sociedades, qual que seriam essas sociedades? Boa parte das sociedades, por exemplo, sul da Europa, Itália é assim, muito fortemente, Portugal, Coreia do Sul e do Norte são assim, né? Japão, China, Rússia, Brasil vem dessa origem, né? Mas depois a gente vai falar do caso brasileiro. Enfim, essas comunidades, né, que são comunitaristas, né, são famílias extensas.
A relação de hierarquia, por quê? Porque as famílias são grandes famílias. É muito a lógica. Era assim, eu não sei vocês que são muito jovens, e o nosso país veio vivendo um processo de, em parte, de aculturamento, né? Muitas pessoas, né? Principalmente dos grandes centros urbanos, perderam as suas culturas, né? Então, o que a gente tem um vazio cultural, né, o que gera muito desse ódio, desse mundo simplificado, né, rasteiro, né, e, enfim, também isso são mudanças que vão ocorrendo e vai se espalhando, né, pelo país. Mas, por exemplo, quando eu nasci em 62, nasci em 58 anos. Quando eu nasci aqui, minha família é uma família extensa, Minas Gerais, né? Que é o que? Tem até a música do Milton Nascimento para isso, que é linda a música, aquela, meu pai grande, ai que saudade, ainda me lembro de você. Que você tem aquela figura do avô, ou do bisavô, do avô, né? do seu pai, que mantém a família unida. Minha família a gente encontrava o tempo todo. E olha que morando em Belo Horizonte, a gente, todo fim de semana, sábado e domingo, os primos todos iam brincar juntos, né? A família toda, meus tios todos juntos, estava sempre um indo para a casa do outro, que um morava em outra cidade, outros moravam no Rio de Janeiro, passavam temporada de férias na casa dos meus pais. Né? Então, essa coisa da família grande, que é um representante cultural da nossa formação. A nossa formação vem da cultura originária, indígena, que é na esmagadora maioria de família extensa. A cultura africana que migra para cá, da região da África Austral, né, onde é Angola, Moçambique, né, Guiné-Bissau, mais ao norte um pouco. Também uma cultura comunitarista. Né, cultura do sul da Europa, como eu disse. Das migrações que vieram para cá, uma forte migração árabe, que é comunitarista, uma forte migração japonesa, né, em São Paulo, Paraná, que é comunitarista, uma forte migração judaica, que também é cultura, né, comunitarista. Então, o Brasil também é formado por italianos, né? Belo Horizonte tem um monte de descendentes de italiano. Né? Aqui, a gente olhar os sobrenomes mesmo aqui dos alunos, vai ver um monte de sobrenome da italiana. Agora estou vendo o sobrenome da Maria Eduarda Tirelli. É italiano, não é, Maria Eduarda? Então você tem muita influência da cultura. Belo Horizonte é formada por imigração síria, libanesa, italiana, portuguesa, é óbvio, forte imigração forçada, né, da colonização portuguesa, que trouxeram, né, para cá os afrodescendentes da região da África Austral, né, central. Então, viu? Pois é, olha só. E aqui é que eu estou vendo o nome só de 3 pessoas. Se colocar a 70 pessoas, vai ter um monte de italiano, árabe. Né? Então, essa ideia, né, da formação, como é que é a família comunitária? A relação entre o pai e o filho, né, é uma relação de desigualdade, porque há essa hierarquia. Há a figura do pai grande, né, do mais velho, daquele que mantém a unidade familiar e o funcionamento da família. A economia são economias familiares. Né? Eu vou pegar, por exemplo, a forte economia italiana. Lá você tem o Pirelli, só sob nome de família italiana, né? Maserati, Bugatti, Ferrari, né? Ou se eu pegar as grandes empresas japonesas também, são familiares, né? Mitsubishi, Honda, Suzuki, Yamaha, né? Ou na Coreia, né? Na Coreia do Sul, e aí vai. Então você tem, né? O jovem, quando ele cresce, ele é incentivado a permanecer em casa, trabalhando no negócio da família, né? Que pode ser uma terra, uma pequena propriedade rural, né, trabalhando no comércio da família, né, nas cidades pelo país afora. Né, ou seja, você tem essa ideia de uma família grande. E, obviamente, que as pessoas que surgem a partir desse tipo de relação, né, têm outras características, outros valores, que aí, veja bem, que não são nem melhores nem piores do que o outro. Aquela outra sociedade gerou coisas boas e gerou coisas ruins. Essa sociedade aqui vai gerar também coisas boas e também coisas ruins. Né? O que é de bom que tem? Por exemplo, nós vamos falar onde surgem os direitos sociais. Né? Os direitos sociais surgem França, sul da França, né? Comunitarista, Áustria, os direitos previdenciários, né? Alemanha, né? Os direitos
Onde que surgem as sociedades mais igualitárias, né, com menos desigualdade, com menos miséria, né, também são nesses países. Se pegar, por exemplo, a economia, e aí, veja bem, não é nem questão, mas é também, mas não é exclusivamente, a questão de capitalismo ou socialismo. Se pegar o capitalismo japonês, ele foi durante muito tempo, e ainda é fortemente, um capitalismo de pleno emprego. O dono da empresa trabalhava a empresa como se fosse uma grande família. Isso é muito comum no Japão. O Japão não teve uma legislação trabalhista porque os donos das empresas não demitiam seus funcionários. Eles eram trabalhados como alguém do clã, né, daquela grande família. Coreia também. Né? Obviamente, gente, aqui não estou falando que é sempre assim, que é tudo assim, a história dinâmica tem complexidades. Sempre lembrar isso. Eles falam, mas tem aquele... Sim, vai ter aquele exemplo. Né? E mesmo também a história dinâmica, e a gente vem num mundo onde os valores individualistas têm sido espalhados e até impostos para todo mundo. E aí, então, esse é o grande problema que o Manuel Todd nos chama a atenção para isso. Ele fala, por exemplo, não só se gera uma economia na perspectiva mais comunitarista, onde outras palavras aparecem com mais força, né? Como solidariedade, etc. Uma coisa interessantíssima, se vocês analisarem recentemente o caso da crise econômica gravíssima que ocorreu na Espanha e que ocorreu nos Estados Unidos. A forma como isso repercute na sociedade é completamente diferente. Na Espanha, você não vê, né? Quando vê, hoje você vê imigrantes nas ruas, mas você não vê espanhol morando nas ruas. Né? A Espanha, no auge da crise de 2008, tinha cerca de 400 despejos por dia, porque as pessoas vinham a crise econômica, né? As pessoas pegaram empréstimos a juros muito baixos para comprar sua casa e depois, né, quando vem a crise econômica, não conseguem pagar e são despejadas. E aí é a lógica dos bancos, né? Deixa a família na rua, né, e a casa vazia. Né? Mas essa é a lógica, né, do jogo capitalista. Só que essas pessoas não ficaram nas ruas. Por quê? Porque os seus primos, tios, pais, filhos receberam em casa. Então, isso é uma lógica cultural muito específica, no caso espanhol, né, que não resultou em quarteirões e quarteirões e quarteirões de pessoas nas ruas, como resultou, por exemplo, em Nova York ou na Califórnia. Porque não tem esse negócio de família, tio, primo, vem morar aqui em casa. Não. Pode até ajudar, manda um dinheirinho, agora morar na minha casa, invadir minha privacidade, mas nem de jeito nenhum. E aí você vai andando nas ruas, você vai ver. Mas o Los Angeles está assim, são quarteirões, quarteirões, quarteirões e quarteirões e quarteirões, 100 mil pessoas morando em barraca nas ruas. Então, isso resulta também no comportamento. Agora, qual é o lado negativo dessas culturas comunitaristas, etc.? Elas vão gerar, né, por exemplo, coisas que a gente não viu na Inglaterra ou na história norte-americana. Guardadas as proporções também, né, ou seja, ditaduras, né, ou regimes totalitários. Então, essa figura aí do grande irmão, essa figura do mega poder, né, agora que os Estados Unidos correm o risco nas mãos de um Trump fascista, né, mas o mundo hoje também está uma zona, então bagunçou tudo. Mas você vê, os Estados Unidos nunca teve uma guerra civil grave, mas nunca teve um golpe de Estado. Né? Então, essas coisas também desse poder personalista demais, que também existe nos Estados Unidos, mas em outra medida, é mais típico das sociedades mais fortemente hierarquizadas, são essas sociedades comunitárias. Então, se de um lado vem os direitos sociais, vem a segurança social, a saúde pública, a educação pública, a solidariedade, de outro lado também ocorreram desvios personalistas, ditaduras, regimes totalitários, como Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, né, hoje aqui no Brasil, ou no passado, no golpe de 64, ou Getúlio Vargas na década de 30, né, Perón na Argentina, esses governos de característica caudilesca ou totalitária, né, são bem distintos. Eu citei aqui exemplos bem distintos. Né, figura do caudilho, como Perón e Vargas, né, que não tiveram, a gente não teve totalitarismo aqui, para o hitlerismo, né, ou para o Mussolini, né, o nazismo e o fascismo na Itália, que são figuras totalitárias. Então, todas as sociedades, né, têm características próprias, e essas características, né, em determinadas circunstâncias históricas, né, podem gerar coisas boas,
podem gerar coisas complicadas, né? E aí é que a ideia que se defende hoje, uma questão central que nós colocamos, né, uma questão central que a gente coloca hoje para os direitos humanos, para os direitos universais, etc., que é a questão do direito à diversidade. Olha, quando a gente aprende com o outro, com o que é diferente de nós, a gente pode tirar do outro aquilo de melhor que ele tem, assim como a gente pode passar para o outro aquilo de melhor que a gente tem. E evitar cada vez mais essas distorções, né? Ou seja, a ideia da diversidade, de um diálogo intercultural, de um diálogo plural entre todos os povos, todas as nações, né? Respeitando a diversidade, sabendo que todo mundo tem coisa boa e coisa ruim, tem coisas, né, super legais e coisas horrorosas. A ideia é que a gente justamente aprenda com o outro. Isso serve individualmente falando, aprender com outra pessoa que tem uma religião diferente da minha, né, que tem valores diferentes dos meus, que tem uma história diferente da minha, que tem uma sexualidade diferente da minha, né? Aprender com o outro, isso é muito legal, isso é muito bonito, gente, né? Você aprender com o diverso. A gente só aprende, aliás, com o diverso. Se todo mundo pensar do mesmo jeito, se a gente pensa do mesmo jeito, a gente não aprende, né? Fica para o resto da vida daquele mesmo tamaninho. Né? Para você viver, um lema da universidade é abrir a cabeça. Se você já chega na universidade com certezas, não, é isso, é aquilo, aí não adianta. Vai pendura o diploma na parede depois, que vai continuar no mesmo tamanho. E a gente aprende com a diversidade. E é isso que a gente também, né, que hoje se defende como sendo algo na relação entre os povos do mundo inteiro, entre as diversas etnias, entre as diversas nações, entre os diversos estados, né? Que a gente aprenda com aquilo que tem de melhor. O problema todo, que aí é quando você junta o pior dos mundos numa coisa só. Ou seja, em vez de aprender com o melhor do outro e o outro aprender com o melhor de você, você vai aprender com o pior do outro. Né? Isso mais ou menos a gente está vivendo nos Estados Unidos e no Brasil hoje. A gente tem um fascismo que não é nacionalista. Né? Isso é uma coisa que... Então, na verdade, isso é muito doido. Se a gente imaginar o Brasil hoje, falar, olha, as pessoas se dizem super patrióticas, bonito, então vão defender o Brasil, né? Defender o nosso petróleo, defender o pré-sal, defender nossas empresas, defender o nosso povo, né? Principal de tudo, né? Defender as pessoas que estão representadas atrás daquela bandeira, daquele hino, são pessoas, são brasileiros, né? Não, as pessoas acham que ser nacionalista é só ter a bandeira, e o pior é nem a bandeira do Brasil, é a bandeira dos Estados Unidos. Aí dançou tudo. Aí é o pior dos mundos. Aí, em vez de você pegar o melhor de cada um, você pega o pior de cada um, junta tudo isso, bate no liquidificador e vira Donald Trump. Né? Ou então, outros políticos espalhados por aí, na Hungria, na Polônia, no Brasil, etc. Né? Então, a ideia não é essa. A ideia não é aprender com o pior do outro. Né? A ideia é aprender com o melhor do outro. Né? E eu acho que é fácil. Né? Eu acho que é fácil a gente diferenciar o que faz bem do que faz mal, né? É fácil. Né? Do bem e do mal nesse caso. Eu acho que é. Não sei, né? Me parece. Diga. O problema é que quando eu for aceitar o melhor do outro, eu preciso também ter um melhor para oferecer. E aí é um trabalho complicado demais, né? A gente vive hoje numa sociedade em que as pessoas têm orgulho de saber pouco, têm orgulho de serem ignorantes e seguirem um único líder que a cega. Então, assim, para ela se abrir para o diferente dá um medo tão grande, porque mexe na estrutura de reconhecimento pessoal, sabe? De pertencimento social. Eu só vou pertencer aqui e eu tenho medo daquilo lá, porque se eu chegar ali, eles vão ver o tanto que eu sou um bosta. Então fica aqui complicado. É complicado, Luiz. Tem razão. É aquilo que a gente estava falando na palestra lá, o ódio entre nós, que o ódio vem da ignorância, né? Então é uma paixão pela ignorância, porque de certa maneira a ignorância dá uma falsa sensação de liberdade, não, liberdade de jeito nenhum. Ignorância não é liberdade, de falsa sensação de segurança. É uma falsa sensação de segurança. Ah, não, eu não quero pensar, não me arrisco a pensar, mas tem um líder que me leva, né? E aí basta eu rosnar para os outros, gritar com os outros, xingar os outros, e ponto, né? Manter aqui a minha segurança. Isso é muito... Né? E isso a psicologia explica, né? A psicanálise explica, né? Muito, muito bem, né? Como são feitos esses processos. Né? Edmara, você ia falar alguma coisa aí? Eu queria só colocar uma dando palestra sobre o
Tá cortando, Edmara. Tá cortando. Tá escutando agora? Oi, tá cortando. Eu não falei. Melhor, Não tá dando. então eu escrevi. Escreve, não tá cortando sua voz, aparece e corta toda hora. Mas enquanto Edmara escreve aí, gente, vocês têm mais alguma observação para fazer, algum questionamento? Pode falar aí à vontade. Liberdade de expressão. Isso é um direito importantíssimo de origem liberal e que a gente tem que prezar por ele. Importantíssimo, né? A liberdade de expressão. Lembrando que também tem experiências políticas, né, que só tem coisa ruim. O fascismo, o nazismo, é só o mal, é só o ódio. Nada que preste ali. Então, às vezes a coisa é mais simples. Tanto que você pega a legislação da União Europeia e fala, olha, é punido. E eu não sou a favor também de uma legislação punitivista, nem de cadeia, não, mas a União Europeia, né, os partidos políticos todos são permitidos, exceto os partidos que defendam o fascismo ou o nazismo. Porque fascismo e nazismo é violência, né? Não pode ter nada de bom na violência, na tortura, no extermínio, no racismo, né, na homofobia. Não tem nada de bom nisso. Não é possível que alguém ache que isso pode ter alguma coisa de boa, né? Então, tem coisas que são 100% ruins. Fascismo e nazismo é 100% ruim. Edmara, estou esperando aí seu escrito. Cadê você? E eu acho que caiu o sinal dela. Gente, pode falar aí. Ah, tá, apareceu. Ah, sim. Exatamente. Ele é muito interessante, viu? Esse Byung-Chul Han. Eu tenho alguns livros eu acho que eu tenho 2 livros dele em PDF aqui. Eu vou ver. Vou ver se eu acho. Tem que achar. É porque minha biblioteca virtual está com livro demais. Tem que organizar ele. E aí eu mando. Eu mando para vocês. Legal? Isso aí. Porque também, né, esse fortalecimento, né, de uma perspectiva única, né, e se leva para esse Bill Handel está sendo muito festejado. É muito bom. Eu vou procurar aqui e aí eu mando achando esse livro em PDF, eu mando no grupo. Legal mesmo, ele é muito bom. E é uma outra perspectiva, né, que é a perspectiva coreana, né, de um filósofo coreano, da Coreia do Sul. Que, aliás, foi para vocês que eu recomendei assistir um filme coreano, que está no... Ah, gente, agora eu não vou lembrar, acho que é um filme de espionagem feito na Coreia do Sul, mas ele faz uma abordagem tão... Foi tão interessante. Você viu, Marina, o filme? Esse filme é muito, muito interessante. É Gone to the North, né? Sobre corrupção, sim. E aí trabalha a corrupção na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. E falando, olha, e como que a corrupção da Coreia do Norte e do Sul estão misturadas, né? Muito interessante, muito interessante. Na verdade, é a corrupção do poder, né? Do megapoder. Todo megapoder é problemático. Todo poder excessivamente concentrado é problemático. Seja poder político, poder econômico, poder religioso, né? É muito problemático. Bom, gente, mais alguma pergunta? Não? Beleza? Por hoje tá bom? Então tá, continuem assistindo. Queria te contar, na verdade, uma coisa. Eu comecei a ver os seus vídeos no YouTube e a minha mãe sempre sonhou em fazer direito, e aí, por questões da vida, não pôde fazer. E agora ela tem vivido muito essa experiência através de mim, junto comigo, se preparando para o vestibular agora, para tentar ingressar no ano que vem aqui com a gente.
E aí eu falei com ela do seu YouTube, do seu canal, e ela tá fascinada, tá lendo seus textos, tá fazendo todo o curso do blog junto comigo. Que ótimo! Uma gracinha, ela ficou super encantada com o seu currículo, com a forma como o senhor é didático, que ela fala muito que tem, até ela que é mais velha, minha mãe tem 44 anos, ela fala assim, eu não entendo esse vocabulário do pessoal mais velho, né? Porque não é só uma questão de idade, é uma questão de conhecimento e tal. Sua mãe não E é ele mais nova, é mais velha. 44 anos é muito nova. Você para com isso. Não, eu não, né? Para entender o Sim. vocabulário complexo. E aí ela ficou encantada e pediu para que eu te falasse um obrigado pelo senhor estar disponibilizando esse conteúdo gratuito na internet. Luísa, muito obrigado. Manda um beijo para sua mãe. Feliz demais. Que coisa boa que ela esteja gostando. Fico muito feliz mesmo, sinceramente. Obrigado. Alô, que bom. Ô, gente, então, um grande abraço para vocês e segunda-feira estamos aí de volta. Que coisa boa, Carolina. Fico feliz. Obrigado, obrigado demais. Abração. Continue vendo os vídeos.